Imagine ser o herói mais forte da história. Após derrotar o Rei Demônio, ele tira umas férias para fazer amigos e entrar numa academia de heróis. Mas com seu cérebro de 10 anos, ele, sem saber, acaba colocando em risco todas as garotas da escola. Blade é um perdedor solitário, super animado para entrar na escola de heróis. Seu principal objetivo é fazer 100 amigos, então ele cumprimenta alegremente a todos que encontra e pede para serem seus amigos. Os outros alunos o acham meio estranho, mas de um jeito bom, então aceitam. Mas aí Arnes Flaming, a melhor aluna, aparece e o repreende por ser barulhento demais. Quando Blade se apresenta como novo aluno, ela fica cética, mas ele não se importa e pede para ela levá-lo à diretoria. Para sua surpresa, quem o esperava não era o diretor, mas o rei do país. Arnest fica chocada e se ajoelha para cumprimentá-lo, enquanto Blade conversa casualmente com o rei como velhos amigos. O rei diz a Arnest para não ser tão rígida e anuncia que ele será o novo diretor. Arnest fica emocionada e faz um longo discurso sobre sua felicidade, mas o rei a interrompe e pede para falar com Blade a sós. Blade descobre que o rei quer que ele recupere seus poderes de herói. Blade não quer, mas o rei insiste, dizendo que os alunos daqui podem ajudá-lo a se recuperar. O rei sabe que Blade perdeu seus poderes na batalha final contra o Rei Demônio, mas acredita que ele pode recuperá-los com o treinamento certo. Sem escolha, Blade vai para a aula de combate prático. Lá, Arnes lhe diz que ele precisa completar o treinamento básico primeiro. Blade mostra a ela que já passou no teste básico, o que a surpreende. Ele então se aproxima de um grupo de alunos estranhos e pede para serem seus amigos, enquanto Arnest grita para ele voltar. Ele afaga a cabeça dela, fazendo-a corar, e ela instintivamente o ataca com sua espada. Blade desvia facilmente do ataque dela, surpreendendo-a com seus reflexos. Então, uma garota de cabelo azul chamada Sophie chega e os chama para o mestre. Arnest fica chocada ao ver Sophie falar. Ela começa a se perguntar quem é o Blade, e pede ao professor para deixá-la testá-lo. Ela o leva num boneco de treino e diz para ele cortá-lo para provar sua força. Blade usa sua técnica especial de espada, comedor de dragões, e destrói o boneco e a parede atrás dele. Assim que sua espada quebra, Arnest se aproxima, chocada ao ver que seu ataque rasgou suas roupas, expondo seu corpo a todos, e nocauteou os outros alunos com suas ondas de choque, garantindo-lhes tempo a sós. Durante o almoço na cafeteria, Arnest está sentada sozinha quando Blade se junta a ela. Ele convida seus amigos, mas todos recusam. Arnest menciona que todos têm medo dela, mas não explica o porquê. Blade rapidamente esquece enquanto devora sua comida. Arnest se desculpa por ter sido rude antes e admite que ele é um talento incrível. Blade diz que esqueceu, já que agora são amigos fazendo Arnest corar. Ela não consegue parar de pensar em ter um amigo, mesmo mais tarde em seu quarto, quando sua espada começa a agir estranho. Ela se lembra de como a espada demoníaca de sua família a amaldiçoou, tentando fazê-la fazer coisas ruins, mas ela a controla com sua força de vontade. No dia seguinte, Arnest tem uma luta de treino com um aluno usando uma grande lança. Ela vence facilmente, mas quase perde o controle e por pouco não o machuca gravemente. Depois disso, ela desafia outra pessoa, e Sophie se apresenta. Arnest ataca, mas Sophie se mantém firme. Arnest usa uma bola de fogo, e Sophie admite a derrota após desviar. Então Arnest desafia Blade, mas ele se preocupa que ela esteja muito cansada. Ela insiste que está bem, mas ao levantar a espada, a maldição começa a afetá-la. Blade a segura antes que ela desmaie e a leva para a enfermeira. A enfermeira diz que a maldição não tem cura, mas Arnest insiste que está bem e vai embora. Blade decide ficar de olho nela. Blade não consegue parar de se preocupar, então ele se esgueira em uma instalação secreta à noite e descobre que a espada de Arnest é amaldiçoada por um demônio chamado Asmodeus. No dia seguinte, ele fala com ela em particular e lhe diz que sabe o segredo da espada. Arnest explica que tocar na espada do demônio a fez querer destruir tudo, e ela tem lutado contra esses impulsos desde então. Ela sabe que precisa derrotar o demônio para ser livre, mas não está confiante. Blade promete lidar com o demônio se algo der errado. Naquela noite, Arnes invoca Asmodeus da espada. Que burra essa vadia é, acreditando na palavra de alguém que conheceu há 2 dias. Sua espada explode em chamas, e ela enfrenta o demônio. Ambos usam seus poderes e Arnest invoca sua espada. O demônio quebra suas correntes e ataca, mas Arnest contra-ataca com toda a sua força. Ela derrota o demônio e enquanto as chamas desaparecem, ela cai. Blade a pega sem plot armor e a parabeniza. Cheia de confiança, Arnest começa a conversar com outros alunos no dia seguinte, pronta para fazer amigos. Mais tarde naquele dia, Blade está novamente na aula prática, lutando com 2 colegas vestidos de palhaços. Ele desvia sem esforço dos ataques deles sem nem olhar, fazendo parecer que não os leva a sério. Arnest, observando de lado, diz para ele parar de ser tão desrespeitoso. Blade a olha e nota algo diferente, mas não consegue perceber que é o novo penteado dela. Arnest se sente um pouco desapontada, mas rapidamente muda de assunto e pede um favor a Blade. Arnest explica que Sophie, outra aluna, está sempre sozinha e nunca age sem que lhe digam o que fazer. Ela parecia confortável perto de Blade no primeiro encontro, então Arnest acha que ele pode ajudá-la a treinar.
Intrigado, Blade concorda e vai procurar Sophie. Quando Blade se aproxima de Sophie, ele sugere que treinem juntos. Sophie admite timidamente que só luta desarmada porque nunca lhes ensinaram outra coisa. Blade se oferece para ensiná-la a usar uma espada. Sophie pergunta se é uma ordem, mas Blade sorri e diz que só quer ajudar uma amiga. Sophie sorri de volta, seu primeiro sorriso genuíno em muito tempo. Blade começa a ensinar Sophie a canalizar sua energia espiritual para a espada. Sophie prova ser uma aprendiz rápida, dominando o básico até a noite. Ao terminarem o treino, Sophie de repente joga a espada em Blade, o pega desprevenido e o imobiliza no chão, mostrando suas verdadeiras habilidades de luta. Blade fica impressionado e diz que ela se saiu muito bem. Mais tarde, Blade se encontra com o rei, que fica satisfeito ao saber que Blade está fazendo amigos. O rei revela uma verdade chocante sobre Sophie. Ela foi criada por uma sociedade secreta com o objetivo de produzir o herói supremo. O rei explica que eles fizeram vários clones da Sophie original e ela é o protótipo mais recente. Furioso, Blade exige saber por que isso foi feito. O rei o acalma, dizendo que desmantelou a sociedade e libertou Sophie. Mas sua mente permanece marcada pelos experimentos. Sentindo-se péssimo por Sophie, Blade jura ajudá-la a viver uma vida normal. No entanto, ele percebe que não sabe o que é normal para um adolescente. Ele pergunta a várias pessoas e descobre que adolescentes normais saem em encontros. Curioso, ele pergunta a Arnest o que as pessoas fazem em encontros. Arnest cora, pensando que ele a está convidando para sair, mas Blade está apenas tentando entender. Assim que obtém sua resposta, ele corre para o vestiário feminino e convida Sophie para um encontro. Embora surpresa, Sophie concorda. No dia seguinte, Arnest e outras duas garotas seguem secretamente Blade e Sophie durante o encontro. Blade e Sophie andam de braços dados, tomam sorvete, jogam no fliperama e desfrutam de várias atividades divertidas. À noite, eles se sentam perto de uma linda fonte e Sophie pergunta a Blade por que ele está fazendo tudo isso por ela. Blade responde que é porque são amigos. Sophie, tocada por sua gentileza, decide compartilhar seu maior segredo. Sophie revela que possui poderes de herói artificiais, criados para superar todos os heróis anteriores. Para demonstrar, ela canaliza sua energia, fazendo um corrimão próximo torcer e dobrar. Ela explica que seus poderes podem alterar as leis da física, mas ela luta para controlá-los totalmente. Sophie então mostra a Blade que ela pode até parar o tempo, mas apenas por 10 segundos, o que a exaure. Ouvindo sua história, Blade sente que deve contar a Sophie seu próprio segredo. Ele confessa que costumava ser o grande herói, mas perdeu seus poderes. Ele se sente culpado, acreditando que seus poderes levaram a ela ser alvo de experimentos. Blade explica como ele via seus poderes como uma maldição, impedindo-o de viver uma vida normal. Ele relata como lutou contra monstros desde jovem e tentou salvar o máximo de pessoas possível, mas muitos ainda o odiavam por não salvar a todos. Blade começa a chorar, oprimido por suas memórias. Sophie abraça Blade e diz que ele deveria ter orgulho de si mesmo. Ela diz que viu inúmeras pessoas gratas pelos esforços do herói e insiste que ele fez muito bem. Sophie então expressa sua própria gratidão, dizendo que está feliz por ser uma heroína artificial e quer se tornar como ele. Ao ouvir isso, Blade sente um peso sair de seus ombros. Eles prometem guardar os segredos um do outro e se apoiar. No dia seguinte, Blade almoça com Arnest e Sophie na cafeteria. Seus outros amigos se juntam a eles, não mais em uniformes escolares porque foram promovidos à classe avançada, permitindo-lhes vestir-se livremente. Arnest menciona que o rei anunciou recentemente que traria uma besta mágica para a escola, mas Blade não parece interessado. De repente, a escola começa a tremer e Blade percebe que a besta mágica chegou. Ele corre para fora, ainda segurando seu almoço, e descobre que a besta mágica é um dragão fora de controle. Todos estão assustados, mas Blade calmamente pula e toca levemente a cabeça do dragão, derrubando-o. Ele diz aos amigos que o dragão é apenas uma criança agindo mal porque está com fome. Ele dá sua comida ao dragão e o acaricia, mas então percebe que todos estão olhando para ele. Blade percebe que não é normal derrotar um dragão com um golpe, e as pessoas começam a manter distância dele. De repente, o dragão começa a brilhar e se transforma em uma garotinha que pula em Blade, chamando-o de pai. Blade fica confuso e pergunta aos amigos para onde o dragão foi. Quando Sophie e Arnest explicam que o dragão se transformou na garota, Blade fica chocado. A garota dragão, agora chamada Ku, abraça Blade novamente e pede para ele brincar com ela, porque ela ficou quieta por 10 segundos inteiros. Blade não tem escolha a não ser adotá-la. No dia seguinte, Arnest está com ciúmes de Ku, que senta no colo de Blade e o faz alimentá-la. Uma das outras garotas tenta alimentar Ku, mas ela a assusta, não querendo lidar com fracos. Mais tarde, durante as aulas práticas, Ku vem ver Blade, e ele a convida para treinar com ele. Ela fica animada, mas se chateia quando os amigos de Blade o cercam, querendo treinar com ele também. Sentindo-se ignorada, Ku foge e encontra outros alunos treinando. Eles a convidam para se juntar, mas ela os dispensa, dizendo que não são páreo para ela. Blade a encontra logo depois e a leva para jantar.
Mais tarde, Ku está dormindo pacificamente e Arnest visita Blade. Ela revela que os dragões atormentam seus filhotes ao nascerem, fazendo com que os jovens se apeguem à presença mais forte que encontram. Nesse caso, Ku pensa que Blade é seu pai porque ele mostrou sua força. Blade se sente mal por Ku nunca ter visto seus pais verdadeiros e não quer abandoná-la. Arnes diz a ele para cuidar bem da garota dragão. Ao voltar para seu quarto, Blade encontra Ku desaparecida de sua cama. Ele a localiza no telhado, olhando para a lua. Pensando que ela está solitária, ele pergunta se ela quer fazer amigos. Ku responde que dragões são fortes e não precisam de amigos, mas ela ainda precisa de seu pai. No dia seguinte, Blade deixa Ku com o rei, pensando que ele é o único forte o suficiente para lidar com ela. No entanto, Ku se irrita com a barba espinhosa do rei e foge. Blade a procura por toda a escola e finalmente a encontra em um quarto, brincando com brinquedos que ela fez para representá-lo. Arnist, Sophie e seus outros amigos. Ku imita perfeitamente seus maneirismos e memorizou os nomes de todos os alunos que viu. Embora Blade não conheça a maioria deles, ele percebe que Ku quer ser amiga de todos e se sente culpado por não ter notado antes. Chateado, Blade sai do quarto e começa a bater a cabeça na parede. Arnest o vê e pergunta o que há de errado. Blade explica que Ku precisa de amigos, mas não pode aceitar ninguém como igual a menos que a derrotem. Ele se sente impotente, mas Arnes o encoraja a parar de ser tão sombrio e a pedir ajuda aos amigos. No dia seguinte, Blade e Arnes vão à arena de treino e pedem a todos os alunos que os ajudem a lutar e derrotar Ku. Os alunos duvidam que consigam, mas Blade e Irne se ajoelham e imploram por ajuda. Sophie e os outros amigos de Blade se juntam, expressando sua preocupação por Ku. Sentindo-se pressionados, os alunos relutantemente concordam em enfrentar a garota dragão. Mais tarde, todos se reúnem na arena, prontos para enfrentar Ku em sua forma de dragão. O rei chega para assistir e seu assistente se pergunta se o dragão respeitará os humanos se for derrotado por um grupo. O rei acha justo, já que os humanos são mais fracos que os dragões. Arne saca sua espada e diz a todos para se prepararem. Quando Ku ataca, a maioria dos alunos foge, mas Arnes lidera o ataque, flanqueando Ku e atirando flechas explosivas. Seus ataques mal arranham as escamas duras do dragão, e ela os afasta facilmente com a cauda. Enquanto Ku domina um lado da arena, curandeiros correm para ajudar os feridos do outro. Blade observa de uma varanda, e o rei se junta a ele, prevendo o fracasso dos alunos. Nesse momento, Ku cospe fogo. Vendo uma oportunidade, Sophie e Arnes se unem para atacar. Elas conseguem ferir Ku, mas não o suficiente para pará-la. No entanto, isso era apenas parte do plano deles. Enquanto Ku se recupera, ela de repente cai em um poço que Leonard, o usuário da lança, cavou durante a luta. O rei comenta que parece trapaça, mas Blade explica que é justo, já que a armadilha foi criada durante a batalha. Blade sabe que o verdadeiro desafio está apenas começando. Os alunos atacam a Ku presa, mas ela os repele com seu sopro de fogo. Arnast usa sua espada demoníaca, mas Asmodeus, o demônio dentro, está exausto. Apesar de seus avisos, Arnest lança um ataque poderoso contra Ku. Leonard segue com sua lança perfuradora, mas ela não consegue penetrar as escamas de Ku. Tentando escapar, Ku voa, mas Arnest salta e a derruba de volta ao chão. Sophie usa sua manipulação de gravidade para desferir um soco pesado na barriga de Ku. Leonard vê uma chance e incita Arnes a terminar a luta. Ignorando os apelos de Asmodeus, Arnes extrai mais poder do demônio e cria uma enorme bola de fogo. Os outros alunos canalizam sua energia espiritual para ela, supercarregando a bola de fogo. Arnest a arremessa em Ku, que percebe tarde demais que está em apuros. A bola de fogo explode e momentos depois, Ku volta à sua forma humana, chorando porque pensa que seu pai a abandonará por ser fraca. Blade a conforta, prometendo que nunca a abandonará. Ele explica que ela não é fraca, os humanos são apenas mais fortes quando trabalham juntos. Ele diz a Ku que, já que ela foi derrotada, ela deveria aceitar os alunos como seus amigos. Nervosamente, Ku pede a todos para serem seus amigos, e todos concordam alegremente. Poucos dias depois, o rei chega à arena com notícias emocionantes. Ele anuncia a criação de um novo método de treinamento chamado realidade virtual, onde os alunos podem praticar suas habilidades em ambientes simulados. Todos aguardam ansiosamente a conclusão das novas instalações de RV. Enquanto isso, os amigos de Blade estão mimando Ku e a alimentando na cafeteria. Blade percebe que Arnest engordou muito da noite para o dia, e comenta que ela parece uma vadia gorda e feia. Seus amigos imediatamente o repreendem, chamando-a de vadia gorda, mas Blade insiste que ela parece diferente. Arnest, sentindo-se magoada, começa a chorar e chama Blade de idiota antes de fugir. Sophie e as outras garotas dizem a Blade que ele é descarado e que seu relacionamento com Arnest pode ter acabado. Blade não entende totalmente o que fez de errado até 3 dias depois, quando Arnest ainda não saiu do quarto. Percebendo que pode perder a amizade dela, ele entra em pânico e decide se desculpar.
As garotas, sabendo que Blade é um desentendido, juntam-se a ele. Quando Arnest não abre a porta, elas arrombam. O quarto está escuro, e Arnest está encolhida em um canto, fazendo ruídos de choro. Enquanto todos se preocupam com ela, Cole cheira algo delicioso e pula em direção a Arnest. Blade acende a luz para encontrar Arnest ainda mais vadia, comendo doces sem parar. Arnest chora e explica que, desde a luta com Q, ela tem sentido fome o tempo todo e não consegue parar de comer sobremesas. Blade, sem se importar com o peso dela, pergunta se ela ainda o considera um amigo. Arnest responde que estava se escondendo porque não queria que ninguém, especialmente Blade, a visse assim. Blade fica aliviado, mas as garotas o incitam a se desculpar adequadamente para fazer Arnest se sentir melhor. Leonard intervém para mostrar a Blade como se desculpar, mas é socado para longe no processo. Blade então diz a Arnest que ela não deveria ter vergonha de seu amor por doces, e a lembra que seus amigos estão sempre lá para ajudá-la. Arnest se sente melhor, e na manhã seguinte, Blade começa seu treinamento de perda de peso. Apesar de lutar com o peso extra, Arnest supera os exercícios com pura força de vontade. Ela não faz muito progresso e se sente desanimada mesmo depois de comer muito pouco e passar uma hora na sauna. Quando ela sobe na balança, ela quebra sob seu peso. Percebendo que métodos normais não funcionarão, ela decide tentar algo extremo. No dia seguinte, Arnest vai à arena e pede ajuda a Blade com seu novo plano. Ela saca sua espada demoníaca e comanda Asmodeus, o demônio interior, a consumir seu corpo e conceder-lhe poder. Seu corpo é engolfado em chamas, formando um pilar gigante de fogo. Sophie e os outros correm para a arena, e logo depois, Arnest emerge na forma de um demônio flamejante. Asmodeus elogia sua conquista e pergunta o que ela quer queimar com esse grande poder. Arnest responde que quer queimar sua gordura. Asmodeus fica surpreso, mas percebe que permanecer nesta forma flamejante queima 1000 de calorias por hora. Arnest ri pensando que não precisará de exercícios por meses, mas logo se sente fraca devido ao alto consumo de energia. Ela desmaia, seu estômago ronca de fome e entra em modo besta onde quer comer tudo, até mesmo seus amigos. Arnest avança contra eles, mas Blade usa uma versão atenuada de seu movimento especial, extinguindo o fogo ao redor dela com a pressão do vento de seus ataques. Deixando-a sem plot, Blade conforta Arnest, que voltou à sua forma normal, e a elogia por se esforçar tanto. No entanto, naquela mesma noite, Arnest começa a comer como uma glutona novamente, e seus amigos percebem que ela é um caso perdido quando se trata de dieta. Poucos dias depois, Blade vai para seu check-up regular com a médica da escola. Ela diz que ele está melhorando, mas avisa que usar mais de 30% de seu verdadeiro poder poderia matá-lo. Blade leva isso a sério e volta para a aula. No caminho, sua amiga Claire o apresenta a uma garota tímida e nerd chamada Maria. Blade se lembra dela da luta contra Q. Maria era desajeitada e atirava bolas de fogo por toda parte. Sentindo-se envergonhada, Maria pede um favor a Blade, para matá-la se ela perder o controle de seus poderes. Os amigos de Blade ouvem e se reúnem. Maria revela que não é totalmente humana, mas um híbrido de humano e demônio. Blade já suspeitava que algo era diferente nela, e Maria se sente um pouco mais confortável compartilhando seu segredo. De repente, sua xícara de chá quebra e o chá evapora. Ela se desculpa, explicando que isso acontece quando ela perde o controle. Maria continua, dizendo que geralmente consegue controlar seus poderes, mas desde a luta com Q ela tem tido dificuldades. Blade pensa que é porque o poder espiritual humano bagunçou seus circuitos de magia demoníaca. Maria concorda, dizendo que se seus verdadeiros poderes forem liberados, ela quer ser parada. Ela se sente sozinha, já que seus pais estão mortos e ela não tem casa. Ela implora a Blade por ajuda, e ele concorda junto com seus amigos que desejam apoiá-la. Mais tarde, Blade leva todos à arena e pede aos amigos que montem a barreira mágica mais forte possível. Arnest resmunga sobre quebrar as regras, mas Blade ignora. Virando-se para Maria, ele pede que ela liberte todo o seu poder. Maria hesita, mas Blade a tranquiliza. Mesmo assim, Maria recusa até que Arnest compartilhe sua história de ter sido salva de seu demônio com a ajuda de Blade. Encorajada, Maria desativa seus artefatos mágicos um por um, cada um reduzindo seu poder pela metade. Finalmente, ela remove seu colar, o que diminui sua força para 1/10 de seu potencial total. Enquanto o poder de Maria aumenta, uma forte rajada de vento afasta Arnast antes que ela possa alcançá-la. Maria começa a gemer e gritar, dizendo que o demônio dentro dela está saindo. Blade diz a ela para confiar em seus amigos e deixar tudo vir à tona. Maria se transforma em um demônio, e Blade percebe que ela é a reencarnação do Rei Demônio. Maria, agora totalmente transformada, ri e ordena que todos se curvem diante dela, em sinal de submissão. Arnest imediatamente se transforma em seu modo de demônio de fogo e ataca Maria, mas Maria a afasta com facilidade. Leonard avança contra Maria, mas ela o joga para o lado sem esforço. Sophie e Q decidem que é a vez delas. Sophie usa sua magia de gravidade para prender Maria enquanto Q se transforma em um dragão e carrega seu sopro de fogo.
No entanto, Maria intercepta o ataque de Ku e o devolve, derrotando-a completamente. Blade está furioso. Ele avança contra Maria, que declara que destruirá a capital depois de lidar com ele. Blade a atinge com sua espada embainhada. Maria zomba dele pensando que ele não está falando sério, mas então percebe que ele está se contendo para não matá-la. Ela o avisa para lutar a sério ou ser morto e usa magia de vento para esmagá-lo contra a barreira. Blade finalmente saca sua espada e ataca Maria novamente, mas ela deflete todos os seus golpes com facilidade. Dando um passo para trás, ela contra-ataca com magia de fogo. Blade mal consegue bloquear e sua espada se estilhaça com o impacto. Maria fica impressionada por ele ainda estar de pé. Arnest acorda e oferece a Blade sua espada demoníaca, Asmodeus. O demônio dentro da espada relutantemente concorda em servir Blade devido ao comando de Arnest. Maria comenta sobre a bela espada e espera uma luta mais emocionante. Blade diz a ela que vai acabar com isso em um único golpe. Ele reúne seu poder espiritual e o canaliza para a espada. Vesmodeus fica nervoso, incapaz de lidar com o poder imenso, mas Blade diz a ele para parar de reclamar. Combinando a chama do demônio com sua própria força, Blade lança um poderoso golpe de fogo em Maria. Ela o bloqueia com um escudo, mas o escudo começa a rachar sob o ataque de Blade. Oprimida, Maria pergunta quem é Blade, e ele responde que é apenas um estudante comum. O ataque de Blade estilhaça o escudo de Maria completamente, e a poderosa onda de choque destrói a barreira que cerca a arena. A batalha termina, e Blade fica aliviado por ninguém ter morrido. No entanto, ele usou muito poder e desmaia. No dia seguinte, Blade acorda no hospital. A médica corre até ele, transmitindo a sensação de sua enorme preocupação, com lágrimas nos olhos, dizendo que ele quase morreu e que se ela tivesse chegado 1 minuto sequer atrasada, ele já teria partido. Ela o repreende por arriscar a vida depois de prometer que não o faria. Blade se desculpa por fazê-la se preocupar e pergunta sobre todos os outros. A médica o tranquiliza, dizendo que todos os seus amigos, incluindo Maria, estão seguros. No dia seguinte, na escola, Blade vê que a versão Rei Demônio de Maria, agora conhecida como Mal, já conquistou muitos fãs e admiradores. Quando Blade a cumprimenta, ela quase o chama de grande herói, mas ele a impede rapidamente. Ela insinua que pode usar esse segredo para chantageá-lo, e Blade implora para que não o faça. Ela diz a ele para não chamá-la de Maria, pois agora é uma pessoa diferente. Quando Blade pergunta seu nome, ela diz que não tem um e vai embora. Blade, percebendo o quão amigável ela é com os alunos, decide conversar com o rei junto de seus amigos. O rei revela que sempre soube da verdadeira identidade de Maria e ainda assim a deixou se matricular na escola. Ele explica que a mãe de Maria era humana e havia falecido, enquanto seu pai era o Rei Demônio, cujo paradeiro atual é desconhecido. Blade tem um flashback, lembrando-se do Rei Demônio, seu antigo e temível inimigo. Mais tarde, eles veem que Mal se tornou popular e agora é chamada de Mal pelos alunos. Os amigos de Blade acham que ela é muito perigosa, mas Arnest aponta que o rei assumiu a responsabilidade por ela e por suas ações. Mal acrescenta que seus poderes estão selados, então ela é apenas uma garota comum por enquanto, e não tem escolha a não ser frequentar a escola. Ela parece animada em viver uma vida normal e se dá bem com Arnest e as outras garotas. No entanto, Ku ainda tem medo dela e se esconde atrás de Blade. Mal diz a Blade que está pronta para uma revanche a qualquer momento, e então parte com suas novas amigas. Claire se pergunta se Maria e Mal são como duas personalidades diferentes, como Sakuna e Itadori. Ela está preocupada com Maria, já que ela não se mostrou desde que Mal surgiu. Naquela noite, depois que Blade coloca Ku na cama, ele ouve sua janela abrir e encontra Mal lá fora. Ela diz que quer sair para um encontro romântico. Blade não está com humor, mas Mal o leva mesmo assim e lhe mostra as luas. Ela explica que Maria sempre olhava para baixo e nunca apreciava a beleza da lua. Ela quer fazer as coisas de uma maneira diferente, com mais atenção. Quando Blade pergunta a idade dela, Mal diz que ganhou consciência há 5 anos, mas não quer ser tratada como criança. Ela tenta mostrar seus encantos femininos, mas Blade não reage de forma alguma. Mal suspira, dizendo que está na escola, porque está ligada ao grande herói que a derrotou. Ela respeita e admira Blade por sua força, mesmo que ele esteja muito mais fraco agora. Ela se senta ao lado dele, segurando sua mão e confessando sua atração por ele. Mal então repete que não entende completamente seus sentimentos, mas quer passar muito tempo com ele. Blade sugere que eles vão para a arena e lutem em vez de falar sobre coisas complicadas de amor e romance. Mal diz a ele que ele não está em condições de lutar e que ela nem consegue remover o colar mágico que restringe seu poder. Ela revela que a consciência de Maria está escondida dentro dela, tentando manter seus poderes selados e contidos. Blade quer saber mais sobre Maria. Mal explica que Maria, apesar de ser tímida, tinha muitas emoções negativas reprimidas. Ela enfrentou discriminação e bullying de humanos por ser uma demônio, o que a afetou profundamente. Embora sua mãe acreditasse em seu pai, Maria não conseguia. Depois que sua mãe faleceu, Maria ficou confusa, perguntando-se se seu pai era uma boa pessoa. Eventualmente, ela o culpou por suas próprias e grandes infortúnios. Mal afirma que nasceu como um alter ego para ajudar Maria a escapar de seu trauma mental e que Maria talvez nunca mais retorne para controlar seu corpo. Alguns dias depois, Elisa, uma amiga do Clube Nerd, chega ao grupo de Blade com notícias surpreendentes.
Ela diz que o colar de Mal não é um artefato de selamento. Elisa pensa que é, na verdade, um dispositivo de gravação com uma mensagem da mãe de Maria. Mal se lembra de sua mãe dando-lhe o colar. Elisa avisa que tocar na gravação pode trazer Maria de volta ou apagar Mal completamente. Mal, intrigada pelo risco, concorda em tocar a gravação. Elisa ativa o colar e um holograma do Rei Demônio, pai de Maria, aparece. Ele se desculpa com sua esposa por ter partido, explicando que deve lutar contra um inimigo poderoso e não pode envolvê-la enquanto ela está grávida. Ele pede a ela para dizer à filha, quando ela tiver idade suficiente, que ele a ama e que pode morrer em breve. A mensagem termina, e Mal começa a chorar. Ela admite que Mal consegue controlar seu corpo e que Maria logo assumirá o controle. Mal pede a todos que chamem o nome de Maria para ajudá-la a voltar, e que não hesitem se Mal tiver que desaparecer. Eles gritam o nome de Maria, e Mal cai de joelhos enquanto Maria reaparece. Claire e Elisa confortam Maria, e todos ficam aliviados ao vê-la retornar. Surpreendentemente, Mal não é apagada porque Maria deseja coexistir com ela. Logo depois, Blade e Maria têm uma luta na arena. Quando Maria tira os óculos e solta o cabelo, ela se transforma de volta em Mal, sua outra personalidade. Eles lutam intensamente, e Blade eventualmente vence, com todos os seus amigos torcendo por ambos. No caminho, eles veem uma carroça presa sob um portão. Arnes diz ao proprietário para pegar a rodovia e percebe que o proprietário é uma centauro chamada Dione. Blade a reconhece também e a chama pelo nome, mas rapidamente a impede de revelar seu segredo. Dione se apresenta como amiga de Blade, e as garotas se oferecem para ajudá-la com a carga que ela transporta. Dione aceita alegremente. Acontece que ela estava entregando as mercadorias ao rei. O rei agradece a Dione, e então a designa para ser professora na Academia de Heróis. Arnes acha que é repentino, mas o rei pede a ela para verificar com Blade sobre as habilidades de Dione. Blade fica preocupado que Dione possa acidentalmente revelar seu segredo algum dia. Em seu primeiro dia como professora, Dione decide se exibir. Ela alinha enormes cubos de ferro encantado e avança contra eles com sua lança, demonstrando sua força. Seus ataques perfuram o metal, derretendo-o em lava. Os alunos ficam maravilhados, alguns até pensando em batalhas épicas de anime. Depois de transformar os blocos em lava, ela declara que a aula começou oficialmente. Ela se apresenta como Dione, a lança demoníaca, revelando ser uma general das tropas de cavalaria. Todos ficam chocados, e Arnes começa a pensar que pode haver uma conexão entre Dione, Blade e o grande herói, algo muito importante. Val e as outras garotas também sentem algo e tentam fazer Dione falar na sauna. Elas lhe dão massagens estratégicas e lavagem corporal. E assim que ela está prestes a revelar algo, Blade irrompe no quarto das garotas, de repente. Arnest surta ao vê-lo ali. Uma das garotas pensa que Blade tem a mente de uma criança de 5 anos e mostra a ele o que está debaixo de sua toalha. Mas ele nem se abala. Se você estivesse lá, o que teria feito? Dione de repente diz que Blade realmente tinha 5 anos quando o conheceu. Antes que Blade possa impedi-la, Dione continua. Todos entram na piscina, e Dione conta sua história. Ela explica que quando conheceu Blade pela primeira vez, ele era como um pequeno guaxinim e tentou comê-la, pensando que ela era um cavalo. Ela até mostra às garotas as marcas de mordida que ele deixou. Dione continua dizendo que treinou por anos, juntou-se ao grupo do grande herói e até o deixou montá-la em batalha. Ela fica chateada ao explicar que o herói não a deixou se juntar a ele na batalha final contra o Rei Demônio. Ela interpretou isso como um sinal de que não era forte o suficiente, e tem treinado para ficar mais forte desde então. Vários dias depois, Blade e Arnest estão voltando do mercado. Arnest está curiosa sobre o passado de Blade com Dione e começa a fazer perguntas. Antes que Blade possa responder, eles veem um pássaro enorme voando sobre a cidade. Arnest fica chocada porque pássaros sagrados geralmente não vêm pra cá. Blade tenta tranquilizá-la, dizendo que o pássaro não causará problemas, mas ele se engana quando o pássaro mergulha em uma carroça em movimento, causando caos e destruição. Todos começam a correr e gritar. Arnest pega sua espada, mas Blade diz a ela para manter a calma e levantar as mãos para mostrar ao pássaro que ela não é uma ameaça. O pássaro então voa para encontrar seu parceiro no céu, em um voo majestoso. Arnest fica intrigada porque pássaros sagrados geralmente não atacam humanos. Blade percebe que eles estão interessados na carroça, não nas pessoas. Ele acha que sabe quem está por trás disso e sugere que eles vão ver o rei para esclarecer a situação. Eles correm para o escritório do rei. Arnest exige furiosamente uma explicação para a cidade estar sendo atacada. O rei finge não saber do que ela está falando, mas Blade insiste para que ele seja honesto sobre o que estava na carroça que Dione trouxe. O rei admite que a carroça continha um ovo de pássaro sagrado. Blade fica furioso, perguntando como ele pôde roubar um ovo dos pássaros. O assistente do rei intervém para explicar. O ovo precisa ser mantido em alta altitude e exposto ao pôr do sol para chocar. O rei explica que os pássaros pais são inexperientes e não saberiam como chocar o ovo corretamente. Seu verdadeiro motivo era fazer seus alunos enfrentarem os pássaros sagrados como um desafio. Ele encarrega Arnest e Blade de chocar o ovo para provarem ser verdadeiros heróis. A melhor hora para chocar o ovo é amanhã à noite. No dia seguinte, todos os alunos se reúnem. Blade, agindo como líder deles, explica que a missão é distrair os pássaros sagrados e não derrotá-los de forma alguma. Ele lhes diz que precisam manter o ovo escondido dos pássaros o dia todo, e usar um elevador improvisado para levantá-lo ao pôr do sol. Ele encoraja todos a acreditarem em si mesmos.
Arnes sinaliza o início da operação, com grande determinação. Os alunos seguem para a cidade onde os pássaros estão causando problemas. Leonard escala uma parede para atacar, mas erra e cai. Jessica tenta atacar um pássaro, mas precisa da ajuda de um amigo para repelir seu contra-ataque. Eles recuam, percebendo que só deixaram os pássaros mais irritados. Blade chega com mais alunos e eles amarram o pássaro com cordas de ferro, prendendo as cordas aos edifícios. No entanto, o pássaro é muito forte e voa, arrastando os edifícios consigo. O segundo pássaro permanece ativo. Q ataca com uma explosão de fogo, mas não tem efeito algum. Blade pede a Maria para deixar Mal assumir o controle. Mal usa um ataque de raio, mas ainda não é o suficiente para detê-lo. Arnes se transforma em um demônio de chamas e desfere um golpe poderoso, mas fica exausta após um único ataque. Ela cai em um café e come rapidamente para recuperar a energia. Eles conseguem manter os pássaros afastados até o anoitecer. O ovo está sendo levantado, mas o elevador quebra na metade do caminho. Um pássaro retorna procurando seu ovo. O pânico se espalha rapidamente. Sophie diz a Blade para levar o ovo para cima enquanto eles lidam com o pássaro. Blade se lembra de seus camaradas da guerra que fizeram sacrifícios semelhantes. Arnes o tira do transe, pedindo-lhe para confiar neles. Blade se esforça para subir a torre, ficando com pouca energia. Dione aparece e oferece ajuda, estendendo a mão. Ela carrega Blade e o ovo até o topo. Blade tenta levantar o ovo, mas o acha muito pesado. Dione usa sua força para carregar Blade e o ovo torre acima. Eles colocam o ovo no ninho exatamente quando o sol se põe no horizonte. O rei parabeniza Blade, chamando-o de herói. Blade responde que não se considera mais um herói. Enquanto o segundo pássaro se aproxima, Blade está exausto. O rei se adianta dizendo que é a vez dele de agir. Ele se dirige aos pássaros, explicando que um pássaro sagrado uma vez salvou sua vida e agora ele quer pagar essa dívida. Seu assistente agradece a Blade, distraindo o rei. Ele ataca, derrubando o rei do ovo, com um golpe certeiro. Blade apoia o ovo enquanto o pássaro mergulha furiosamente em sua direção. Sophie intervém, usando seu poder para deter o avanço do pássaro. Blade então usa seu movimento especial para repelir o pássaro. Ambos desabam de exaustão, completamente esgotados. Enquanto a luz do sol poente atinge o ovo, ele começa a chocar. Pássaros gêmeos emergem e imediatamente se apegam a Blade, vendo-o como seu pai. Arnast não totalmente feliz, Q brinca sobre agora ser uma irmã mais velha, com um sorriso. Alguns dias depois, os pássaros jovens aprendem a voar, e Blade, Arnest e Q decidem levá-los para um passeio. Arnest luta para controlar seu pássaro, que voa por todo o lado, enquanto Blade lida com seu pássaro com grande facilidade. Q também voa ao lado deles, e os pássaros pais observam de uma torre alta. Blade ri, dizendo que fez ainda mais amigos agora. Não muito depois, a nova instalação de treinamento de realidade virtual é finalmente concluída. Blade e seus colegas de classe estão animados para experimentá-lo. Eles são lançados em um jogo de PUBG realista. Blade se encontra vagando sozinho em um castelo escuro, com sua espada manchada de sangue virtual dos amigos que teve que derrotar no jogo. Ele se depara com Sophie, que está ansiosa para enfrentá-lo com toda a sua força. Sophie avança contra Blade e usa seu poder para parar o tempo, desferindo uma série de socos poderosos nele com grande impacto. Mas quando o tempo recomeça, ela fica chocada ao encontrar Blade ileso. Ele explica que ativou uma técnica especial para endurecer seu corpo antes que ela usasse seu poder, protegendo-se assim. Com um movimento rápido, Blade a agarra pela garganta, a prende na parede e a esfaqueia, fazendo com que Sophie morra e se desconecte, clamando ao rei, exigindo um fim para essa loucura toda. O rei aparece em uma tela, rindo e explicando que tudo isso é realidade virtual, então não há necessidade de se conter. Enquanto os jogadores que Blade derrotou se desintegram e se desconectam, o rei revela que este exercício é para ver quem consegue ser o último a permanecer de pé. Em outro lugar, Q e Mal estão batalhando ferozmente, ambos usando seus poderes totais. Ambos acabam morrendo no mundo virtual e se desconectam. O rei então muda o jogo de PUBG para Fortnite, anunciando que a última pessoa de pé terá controle sobre o sistema de realidade virtual. Blade se vê emergindo de uma cabana de doces no novo cenário do jogo. Leonard ataca Arnest, que o derruba brutalmente. Ela parece possuída, despedaçando Leonard e rindo como uma maníaca, com uma expressão assustadora. Ela então volta sua atenção para Blade, declarando que ele é seu próximo alvo. Enquanto isso, Claire e Jessica estão envolvidas em uma partida de duplas contra alguns garotos. Os garotos, confiantes de que não perderiam, são pegos de surpresa e derrotados pelas garotas. Enquanto Claire e Jessica celebram, Arnest chega, ignorando-as e focando em Blade. Ela admite que gosta da emoção da luta e que ele é seu objetivo final. Blade se lembra de sua promessa de parar Arnest se ela perdesse o controle e decide que é hora de agir. Ele saca sua espada e cria um redemoinho de lâminas, derrubando Arnest antes que ela possa alcançá-lo. Blade vence o jogo e se desconecta, encontrando seus amigos reunidos ao seu redor no mundo real. O rei aparece, rindo e dizendo que os resultados foram exatamente como ele previu. Enquanto a maioria não se surpreende com a vitória de Blade, Arnest está em um canto, chorando porque não consegue acreditar que perdeu o controle tão feio. Quando Blade a lembra, de forma provocadora, de seu comportamento assustador, ela fica brava com ele.
O rei ri, parabenizando-se por sua ideia brilhante, mas Arnes explode, dizendo que o plano dele os colocou em muitos problemas desnecessários. Enquanto isso, Blade se dirige ao controlador de RV para reivindicar seu prêmio com grande expectativa. Ele decide inserir os dados dos monstros mais fortes. O rei o avisa que pode ser demais para ele, mas Blade o ignora e conecta o rei ao sistema de RV. Esta é a maneira de Blade se vingar do rei por todos os problemas que ele causou aos seus amigos. O rei adormece e Blade diz ao assistente para continuar revivendo-o, não importa quantas vezes ele morra, até que os fundos acabem. O rei acorda cercado por monstros aterrorizantes, percebendo que está em grandes apuros, sem saída. Mais tarde naquele dia, Blade e seus amigos se sentam para almoçar, mas os dois garotos parecem realmente tristes após a derrota. Arnes percebe e pergunta o que há de errado. Blade explica que assistiu à luta deles e viu que as garotas haviam melhorado muito, enquanto os garotos haviam se tornado preguiçosos e baixado a guarda. Os garotos, magoados pelas palavras diretas de Blade, saem da cafeteria sem comer. Blade pensa que é pro bem deles, mas eles permanecem sombrios o dia todo. Naquela noite, Blade decide conversar com os garotos para tentar entender a situação. Ele pergunta por que perder para as garotas é algo tão importante. Eles revelam que têm paixões por Jessica e Claire, tornando a derrota ainda mais dolorosa. Blade, que não entende paixões ou amor romântico, fica confuso mesmo depois que eles explicam tudo. Nesse momento, Ku entra na sala e sugere que se os garotos estão tão preocupados com isso, eles deveriam focar em ficar mais fortes. Ela explica que as mulheres geralmente gostam de caras fortes, os garotos concordam e se perguntam como ficar mais fortes. Ku sugere que eles treinem com Blade, que pode ajudá-los a melhorar. Enquanto isso, as garotas estão saindo à noite. Claire e Jessica estão preocupadas com os garotos, sem entender por que eles as estão evitando depois de apenas uma derrota. Claire sugere perder de propósito da próxima vez para fazer os garotos se sentirem melhor. Mas todos concordam que é uma ideia terrível, pois esmagaria o ego dos garotos. Ku se junta a elas e sugere que as garotas deveriam ficar ainda mais fortes para impressionar os garotos. As garotas, não interessadas em impressionar os garotos, se perguntam como fazê-los se sentir melhor. Arnest insiste que deixar os garotos vencerem por pena é inaceitável e se oferece para treiná-los com grande dedicação. No dia seguinte, Blade inicia um programa de treinamento intenso para os garotos, levando-os aos seus limites. Quando o dia da revanche chega, os garotos entram no jogo de realidade virtual, determinados a vencer e confessar seus sentimentos às suas paixões. Todos se reúnem para assistir a revanche, com Blade e Arnest atuando como árbitros. A partida começa com Jessica e Claire lançando seus ataques. Os garotos desviam os golpes e usam sua energia espiritual para empurrá-las para trás, com bastante força. Arnest pergunta a Blade se ele os ensinou a usar a energia espiritual, e Blade responde que apenas os fez perceber que já a estavam utilizando de forma inconsciente. Um dos garotos usa a magia do vento para afastar Jessica, e o outro tenta finalizá-la, mas ela contra-ataca com uma poderosa magia de fogo. Blade pergunta a Arnest se ela ensinou Jessica a usar magia de fogo, e Arnest confirma que todas as garotas, sem exceção, a ajudaram a treinar. Claire derruba um dos garotos com sua massa pesada, enquanto Jessica congela o outro garoto antes de atingi-lo com um raio poderoso, encerrando assim a partida. Após saírem do jogo, eles apertam as mãos, e os garotos aceitam a derrota, prometendo solenemente se tornar muito mais fortes. Claire e Jessica revelam que todas as garotas, em conjunto, se uniram para ensiná-las diversas técnicas de luta. Os garotos reclamam que aquilo é totalmente injusto, levando Arnest a lembrá-los, com bastante raiva, que eles também foram treinados pelo próprio Blade. Ela fica ainda mais furiosa ao saber do plano dos garotos de se confessar às garotas logo após vencer a partida. Ela pergunta se eles não podem se confessar a menos que sejam os mais fortes e dominantes na relação. Arnest olha para Blade, que ainda está completamente alheio à situação, e começa a chorar, dizendo que tudo aquilo é injusto. Alguns dias depois, as garotas descobrem um robô muito fofo nos terrenos da escola. Elas se reúnem ao redor, curiosas, pois nunca haviam visto nada parecido antes em suas vidas. Arnest se pergunta o que exatamente é aquilo, e por que está ali. De repente, o robô projeta uma imagem de Blade. Enquanto isso, Blade está treinando sua aura, e quando Ku pula nele, ela é empurrada para longe por essa mesma energia. Ela pergunta o que ele está fazendo, e ele diz que está tornando seu corpo e sua aura muito mais fortes para poder usar uma porção ainda maior de seu verdadeiro poder. Nesse exato momento, as garotas chegam com o robô, e Blade o ataca imediatamente, sem hesitar. Arnest fica brava por ele ter destruído o robô, que na verdade o estava procurando, e as outras garotas ficam chateadas por terem perdido seu novo amigo robô. Elas questionam Blade, que explica que o robô se chama Guardião e pode se consertar sozinho, não importa quantas vezes ele seja destruído. Enquanto o robô escaneia Arnest e atualiza seu sistema com a imagem dela, ele de repente se transforma em uma ciborgue feminina. Ela pergunta a Blade se ele gosta dela agora, dizendo que se programou para fazê-lo gostar dela e também para protegê-la. Em vez de responder, Blade a ataca e a destrói repetidamente, uma e outra vez, até que ela desapareça completamente. Arnest fica furiosa por Blade ter machucado a garota, mas ele diz que a ciborgue se restaurará rapidamente, o que ele pessoalmente considera algo muito ruim. Assim como ele havia previsto, a garota se reforma, e antes que Blade possa finalizá-la de uma vez por todas, Arnest o impede. A garota ciborgue então diz a Blade que recebeu ordens diretas para eliminá-lo e está atualmente coletando dados importantes. Claire pergunta à ciborgue se ela quer se juntar à turma deles, mas ela recusa, dizendo que não foi programada para tal coisa. Ela avisa Claire que se ela entrar em seu caminho, também será eliminada. Claire não se importa nem um pouco com a ameaça e diz que a ciborgue sempre pode aprender coisas novas e diferentes.
Ela a nomeia Ayanna, após ler um código misterioso em seu peito. Claire oferece ajuda a Ayanna com estratégias para derrotar Blade, e Ayanna concorda, apertando a mão dela. Logo, uma reunião sobre como derrubar Blade começa, com o próprio Blade presente na plateia. Arnest pergunta a Ayanna por que ela quer matá-lo, e ela diz que é porque ele invadiu sua casa e a abateu repetidamente sem parar. Blade é chamado de molestador, mas ele explica que apenas lutou contra o robô que guardava a biblioteca para obter informações importantes sobre um demônio chamado Smatis. Tudo isso para Arnest. Corando, Arnest percebe que ele fez tudo aquilo por ela, mas Ayanna diz que ele havia invadido e a destruído muitas e muitas vezes antes daquele incidente. As garotas o chamam de inimigo da humanidade feminina, e Blade sai da sala se sentindo bastante para baixo. Sophie o segue e ele explica que só invadiu a biblioteca por razões extremamente cruciais e importantes. Ele acrescenta que os robôs guardiões têm seus espíritos em outro lugar, então destruir seus corpos físicos não os mata de verdade. De volta à sala de aula, Elisa afirma com total confiança que Ayanna nunca poderá realmente vencer Blade porque ele não se conterá nem um pouco contra ela. Dado que ela pode se curar infinitamente, Arnest cora, admitindo que Blade pode ser bastante implacável e sem piedade. Ayanna explica que assumiu a forma de uma mulher humana, pensando que Blade poderia hesitar em atacá-la. Arnest e Claire acham essa tática bastante fofa, mas Elisa as interrompe, dizendo que tem um plano infalível para derrotar Blade. Ela sugere colocar a alma de Ayanna em seu próprio corpo para que Blade tivesse menos probabilidade de atacar com força total. No dia seguinte, na arena, Blade e Ayanna se preparam para o confronto. Blade está pronto para destruir Ayanna, mas ela o informa que sua conexão com o servidor principal foi cortada, significando que sua alma agora está dentro de seu corpo e ela não pode se curar se for destruída. Blade fica chocado ao saber que Ayanna não é mais imortal. Aproveitando o momento, Ayanna ataca. Usando todo o seu poder para enviar Blade contra a parede, ela o provoca, perguntando se ele vai revidar ou não. Blade se prepara para finalizá-la com seu golpe especial, mas percebe que ela não está se defendendo e morreria instantaneamente se ele atacasse. Ele muda para ataques de pressão de vento menos poderosos, usando apenas as mãos, que não são fortes o suficiente para derrotá-la de vez. Sentindo uma oportunidade, Ayanna contra-ataca com 1000 anos de morte pela frente, prendendo Blade ao chão e desferindo um golpe pesado que estilhaça o chão da arena sob eles. Todos ficam impressionados e surpresos que Ayanna tenha vantagem. Blade pede para ela pegar leve com ele, reclamando que ela não está lhe dando tempo suficiente para usar seus ataques menos poderosos. Ayanna sorri e pede para ele se render antes de se envergonhar ainda mais. Blade aceita a derrota e a escola inteira explode em aplausos e comemoração. Ayanna gosta muito da atenção e quer mais dela. Após a batalha, eles se dirigem para a cafeteria. Ayanna tem dificuldade para comer e explica que, embora possa converter comida em energia, ela simplesmente não sente vontade de comer. Elisa sugere que Ayanna perdeu sua motivação após derrotar Blade. Claire encoraja Ayanna a compartilhar seus problemas e preocupações com suas amigas. Ayanna explica que costumava receber novas tarefas do sistema de sua mãe em momentos como este, de incerteza. Ela se reconectou ao servidor para contatar sua mãe, mas sua mãe se recusou a conectar porque Ayanna abandonou seus deveres e fugiu sem permissão. Ayanna confessa que se sente insegura e desprotegida sem um mestre e pede a Blade para se tornar seu novo mestre, por favor. Apesar dos apelos sinceros e emocionados, Blade recusa. Ayanna avisa que se não encontrar um mestre logo, ela vai se autodestruir. Ela explica que os guardiões possuem um recurso de autodestruição para evitar que saiam do controle sem ordens específicas. Todos entram em pânico, e Elisa verifica o sistema de Ayanna, descobrindo que eles têm cerca de 3 dias antes que ela exploda. Percebendo que não tem absolutamente nenhuma escolha, Blade concorda em se tornar um mestre de Iona para evitar que ela se autodestrua. No dia seguinte, enquanto Blade está brincando com Ku no jardim, Iona lhes traz comida, vestida com um uniforme de empregada. Blade diz a ela que a roupa é totalmente desnecessária, e ela responde que atirará na próxima vez, sem falta. Blade comenta que sente como se tivesse perdido sua liberdade por causa dela. Nesse exato momento, Sophie aparece, emburrada. Blade pede para ela falar o que pensa e ela pergunta se é uma ordem. Quando ele diz que sim, Ayanna fica com ciúmes, querendo ser comandada por seu mestre também, assim como ela. Sophie fica ainda mais furiosa, acusando Ayanna de tomar seu lugar e copiar suas características, como seu rosto inexpressivo e a necessidade de ser comandada. As duas garotas começam a discutir e se desafiam para uma competição acirrada para ver quem é mais adequada para servir Blade. No dia seguinte, Sophie aparece usando orelhas de gato para chamar a atenção de Blade. Para não ficar para trás, Ayanna aparece com orelhas de coelho. Blade, não querendo absolutamente nada disso, tenta ignorá-las. As garotas decidem fazer um concurso de encarar para resolver a rivalidade entre elas. Elas se desafiam para uma luta mais tarde, mas Blade as impede antes que possam usar seus poderes. Determinadas, elas o seguem até a casa de banho e depois insistem em vê-lo dormir. Blade está muito cansado para discutir e tenta dormir enquanto elas o vigiam atentamente. Enquanto o vigiam, Sophie e Ayanna percebem que a briga delas não vai acabar tão cedo. Ayanna admite que gosta da rivalidade porque isso significa que ela tem amigos. Ela explica que costumava ficar sozinha guardando a biblioteca, com Blade sendo o único que a visitava de vez em quando. Sophie compartilha que Blade a ajudou a se conectar com o mundo. Ambas admitem que gostam de competir uma com a outra e se tornam amigas. Blade, meio adormecido, ouve isso e se sente feliz por elas. Alguns dias depois, durante o almoço, Blade nota algo estranho em Ayanna e pede para ela mostrar seu temporizador de autodestruição, por favor.
ela o faz, e ele vê que a contagem regressiva ainda está ativa. Percebendo que ter um mestre humano não era suficiente, Blade vê que restam apenas 20 horas antes que Ayana se autodestrua. Ele pergunta o que ela quer fazer, e Ayana diz que quer passar o tempo restante com todos, e depois ir para algum lugar sozinha para explodir, em paz. Todos decidem fazer uma festa de despedida para Ayana. Sophie diz a ela para aproveitar cada momento. Eles fazem um show e Ayana se diverte muito, mas Blade está desaparecido da festa, e Arnes não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. Com apenas um minuto restante, Ayana vai para a arena para se autodestruir. Ela monta uma barreira para proteger seus amigos e agradece a Sophie e aos outros por toda a gentileza. Ela diz que ter amigos a fez se sentir mais humana, de verdade. Ela se despede de todos, com lágrimas nos olhos, e pede para não a esquecerem e para dizerem adeus a Blade. Enquanto a contagem regressiva chega a 0, todos se preparam para a explosão iminente, mas nada acontece, para a surpresa de todos. Eles ficam confusos quando um vento forte irrompe pelo chão, e Blade aparece. Ele casualmente pergunta se a festa já acabou. A Nest o puxa para o lado e pergunta onde ele esteve. Blade explica que visitou o Sistema Mãe e a convenceu a aceitar Ayana de volta, sem problemas. Ayana confirma que sua conexão com o Sistema Mãe está ativa, significando que ela não vai se autodestruir. Todos ficam aliviados, e Ayana olha para Sophie em busca de conselhos sobre o que fazer em seguida. Sophie diz a ela que ela já sabe. E Ayana, chorando de alegria, corre para abraçar Blade. Alguns dias depois, os alunos realizam uma batalha real para testar suas habilidades. Como de costume, Blade entra na luta e derrota facilmente a todos os oponentes. Apenas Leonard resta, sentindo-se confiante de que pode resistir e lutar. Ele cria um escudo para bloquear os ataques de Blade, enquanto avança com sua lança-broca. Todos torcem por Leonard, esperando Arnes dar o sinal. Ela duvida de suas chances e se pergunta como ele ainda está de pé, depois de tudo. Leonard começa a perder a confiança, mas ao ouvir Maria e outros torcerem por ele, ele reúne sua coragem e avança contra Blade. Blade desvia rapidamente e o derrota em um instante. Todos saem da arena desapontados, mas Leonard não está muito chateado, na verdade. Enquanto Ernest corre para o almoço, Leonard se sente para baixo. Blade lhe oferece uma mão e ao se levantar, ele ri tristemente, admitindo que não tem absolutamente nenhuma chance contra Blade. Maria o observa de longe, parecendo preocupada. Naquela noite, Leonard pensa em como não consegue vencer Blade, mas ainda quer impressionar Ernest. Ele começa a consertar sua lança para a próxima luta. No dia seguinte, enquanto descansa no parque, Maria se aproxima dele e pergunta por que ele ainda está cabisbaixo depois de perder a batalha. Ele responde que ela simplesmente não entenderia. Ela admite que é difícil ser sempre a segunda para Blade e diz que quer ficar ao lado dele um dia por causa de suas habilidades. Leonard pergunta se ela gosta de Blade, mas Maria nervosamente diz que só o vê como um rival, nada mais. Sentindo-se melhor após a conversa, Leonard agradece a Maria. Ela se desculpa por se intrometer, mas diz que não gostou de vê-lo tão pra baixo. Leonard promete solenemente derrotar Blade para conquistar a atenção de Arnaud. Nesse exato momento, Elisa aparece do nada e diz a Leonard e Maria que ser esperançoso não os ajudará a vencer Blade. Ela diz que tem um plano que pode funcionar, mesmo com a grande diferença de poder. Logo, os amigos de Blade formam um grupo para bolar uma maneira de derrotá-lo, com Leonard como líder. Ele lhes diz que todos querem vencer Blade, não importa quais sejam suas razões. Sophie e Q discordam, dizendo que estão felizes enquanto Blade estiver bem. Sentindo-se desanimado, Leonard pergunta se alguém tem alguma ideia. Jessica sugere atacar Blade enquanto ele dorme, e Claire propõe envenená-lo. Arnes diz que não é justo, mas Elisa argumenta que não é. Ela compara Blade a uma força imbatível, e diz que eles precisam usar qualquer truque possível, sem exceção. Arnes quer enfrentar Blade diretamente com armas às quais ele não está acostumado. Claire discorda, e Leonard diz que eles devem tentar todos os planos, sem exceção. Ele declara guerra a Blade, e no dia seguinte, Arnes desafia Blade para um duelo de lanças. Ela pega emprestada a lança de Leonard, pensando que isso lhe dará uma vantagem. Blade destrói facilmente a lança, e Leonard fica chateado. Jessica decide que tentará em seguida, esgueirando-se no quarto de Blade à noite para emboscá-lo, mas Ayana o está guardando, e a impede antes que ela possa fazer qualquer coisa, de fato. No dia seguinte, Jessica pergunta por que a Ayana a impediu se ela está no time deles. Ayana responde que está programada para defender seu mestre. Então Leonard desafia Blade novamente, que avisa que sua lança não está pronta para uma luta de forma alguma. Ignorando o aviso, Leonard ativa sua lança, que Blade rapidamente destrói. Maria vai em seguida, tentando emboscar Blade durante o almoço, mas ele a derrota sem nem mesmo perceber. Sophie desafia Blade para uma luta justa, e é rapidamente vencida, seguida por Claire logo depois. Dois garotos decidem se unir contra Blade, mas desistem antes que a luta comece. Q tenta atacar, mas Blade começa a alimentá-la em vez disso. Quando Maria joga pesos nele, ele os pega a todos, sem esforço. Arnes o desafia para pedra, papel e tesoura, mas Blade vence todas as rodadas até que ela se retira com uma lesão no pulso. Ela tenta concursos de resistência, mas Blade não se abala nem um pouco. Frustrada, Arnes declara que eles precisam de mais truques para vencer Blade, de qualquer jeito.
Leonard sugere que eles se concentrem em ficar mais fortes para enfrentar Blade de forma justa, mas Arnes rejeita isso, dizendo que fará qualquer coisa para fazer Blade se render. Isso dá uma ideia às amigas dela. Elas se lembram de como Blade foi derrotado quando estava lutando contra a Yana. Elas percebem que, com um refém, Blade não será capaz de lutar com força total e aceitará a derrota para salvá-los. Leonard hesita, não querendo se rebaixar tanto, mas Arnest insiste e ele concorda relutantemente, sem muita opção. No dia seguinte, durante uma palestra da doutora sobre os pontos fracos do corpo humano, Blade percebe que Leonard e os outros dois garotos estão desaparecidos. Arnes e as garotas tentam distraí-lo, mas logo os garotos invadem a sala de aula usando máscaras baratas de Halloween, de forma bem teatral. Arnes declara que eles são terroristas, mas Blade não tem a menor ideia do que isso significa. Sophie explica que terroristas são pessoas que usam violência para objetivos políticos, mas Blade ainda não entende de jeito nenhum. Os falsos terroristas agarram a doutora e pedem para ela entrar na brincadeira. Eles pedem que todos os não envolvidos saiam, então Blade pega a Q e sai. Arnes o impede, dizendo para ele salvar a doutora, que está sendo feita de refém, naquele exato momento. Todas as garotas ficam com ciúmes, querendo que Blade as salve também. Elas correm em direção aos falsos terroristas, pedindo para serem feitas de reféns em vez disso, causando um grande caos. A doutora, farta de tudo, sai dizendo para eles aproveitarem seu pequeno ato. Os garotos decidem fazer todas as garotas de reféns. Arnes pede a Blade para salvá-las, mas ele não sabe o que é um refém. Q sugere que os terroristas podem querer comer as garotas, confundindo Blade ainda mais, de forma completa. Arnest o insulta, implorando desesperadamente por ajuda. Blade pergunta a Leonard e aos outros por que estão fazendo isso. Eles ficam chocados que Blade os reconheceu pela forma de andar e tiram suas máscaras, admitindo a derrota, sem mais delongas. Leonard se levanta e explica que eles sabem que Blade é fraco contra reféns e querem que ele se renda. Blade recusa, dizendo que ninguém está realmente em perigo. Leonard aponta sua espada para o pescoço de Arnaud, exigindo que Blade desista imediatamente. Todos imploram para Blade se render, mas ele simplesmente balança sua espada, destruindo a arma e as roupas de Leonard com pressão do vento. Arnest, furiosa por o plano ter falhado, declara que eles devem atacar Blade diretamente, sem hesitação. Ela se transforma em seu modo de demônio de fogo, e todos se juntam a ela para atacar Blade. O ataque combinado deles não faz absolutamente nada, e Blade os derrota facilmente. Ele pergunta do que se trata tudo isso, pensando que eles estavam apenas encenando e se perguntando se ele desempenhou bem seu papel de verdade. Mais tarde, Blade e Arnes veem uma garota celebrando seu aniversário na cafeteria. Blade fica divertido, nunca tendo celebrado seu próprio aniversário. Arnes quer celebrar o aniversário dele, mas não sabe a data exata. Ela convoca uma reunião de emergência do grupo de garotas, incluindo Dione, para discutir isso. Elas percebem que não sabem a idade exata de Blade, mas Dione estima que ele deve ter cerca de 17 anos. Ela só sabe a data em que o rei o encontrou, que é no próximo mês, em breve. Sophie menciona que Blade foi nomeado porque estava segurando uma espada quando foi encontrado, fazendo todos rirem do senso de nomeação do rei. Arnest se pergunta o que dar a Blade como um presente, sem saber do que ele gosta além de curry, de fato. De repente, o rei chega e sugere que presentear Blade com um curry especial é uma ótima ideia. No dia seguinte, o rei lidera os alunos em uma missão especial à despensa real, alegando que faz parte do currículo deles cozinhar e comer comida deliciosa e nutritiva. Ao entrarem, o portão os teletransporta para uma floresta densa. Confusos, os alunos ouvem o portão se fechar atrás deles, com uma mensagem dizendo que não reabrirá até que consumam 11.000 calorias, uma quantidade absurda. Blade percebe que este é um desafio de sobrevivência, enquanto Q já sente o cheiro de ingredientes deliciosos na floresta. O rei explica que a despensa está cheia de ingredientes naturais, incluindo feras ferozes e perigosas. Ele quer que os alunos os caçem e comam. Blade acha que é muito difícil para os alunos, mas Arnest está determinada e lidera todos para a floresta, surpreendendo Blade. Eles montam um acampamento e Jessica atrai um monstro para uma armadilha com sucesso. Leonard, Claire e Maria esperam em emboscada. Quando a fera avista Claire, ela a persegue. Leonard tenta derrubá-la, mas falha. Então Maria libera seu alter ego, Moal, que derrota a fera com uma poderosa magia de raio. Eles trazem o monstro de volta ao acampamento, onde alguns alunos começam a cozinhá-lo, enquanto outros usam sua pele para fazer couro. O resto dos alunos ajuda ou se prepara para o futuro, e Blade fica feliz em ver todos trabalhando juntos, em harmonia. No dia seguinte, Blade decide dar um mergulho em uma fonte termal, refletindo sobre como o rei inventou um exercício desafiador, mas interessante desta vez. Annie se junta a ele e começa a perguntar sobre sua infância e quaisquer celebrações que ele se lembre de forma curiosa. Blade responde que seu passado foi preenchido com batalhas intermináveis porque sua vida estava sempre em risco. Aproveitando do momento, Arnes tenta se aproximar de Blade, mas Claire, que estava secretamente observando tudo, pula e a puxa para longe. Com o tempo, o acampamento deles se transforma em uma cidade com aparência medieval. A Yana os informa que eles atingiram 47% de sua meta de calorias e estão no caminho certo para alcançá-la. No entanto, o rei percebe o progresso deles e decide adicionar uma reviravolta inesperada. Ele envia papéis de missão, listando novos ingredientes para eles coletarem. Todos ficam animados, mas Blade está intrigado sobre como esses novos ingredientes diferem do que eles já coletaram. Arnest e as garotas parecem saber mais e estão ansiosas para completar as missões, sem demora.
Eles primeiro se aventuram em uma caverna onde cresce um repolho proibido. O repolho ataca com tentáculos e Arnett os corta, declarando que o assará na hora. Sophie a impede, dizendo que eles precisam do repolho cru para a receita. Arnett ordena que todos ataquem o repolho. Os garotos, em sua empolgação, passam correndo por Blade. Enquanto lutam contra o monstro repolho, Blade se pergunta por que eles estão tão animados. Logo, eles obtêm o repolho proibido e seguem para o próximo ingrediente, o milho boxeador. Blade saca sua espada contra o milho gigante com luvas de boxe, mas Sophie diz a ele que não terá um bom sabor a menos que sigam as regras. Ela entrega luvas de boxe a Blade enquanto Maria lê as instruções, que afirmam que eles devem vencer uma partida contra o milho boxeador para capturá-lo de forma justa. A partida começa, e Blade pensa que Sophie ou Ayanna seriam mais adequadas para a luta. No entanto, substituições não são permitidas. Enquanto Blade está distraído conversando com seus amigos, o milho acerta um soco poderoso, enviando-o para o chão, com força. Blade retorna determinado e, após uma partida feroz, derrota o milho. Em seguida, eles coletam tomates monstro e pimentas demônio, tão picantes que fazem Ayanna chorar. O próximo ingrediente são girassóis gigantes que disparam raios solares em quem se aproxima. Ku e Maria tentam coletá-los, mas são atacados. Isso os enfurece, e Maria liberta Maui para ajudar Ku a lutar contra o girassol gigante. Após coletar toda a comida, Blade e a equipe chegam a um local onde uma cenoura gigante cresce. Todos se preocupam com sua reação ao ser colhida. Blade se aproxima para puxá-la, mas a cenoura começa a gritar, forçando-o a recuar. Arnett lê as instruções e descobre que a cenoura gigante amaldiçoa quem ouve seu grito. Ayanna se oferece para puxar as cenouras, já que é imune a maldições. Ela arranca as cenouras gigantes enquanto todos cobrem os ouvidos, e o grito amaldiçoado mata toda a vida ao alcance. Eles usam os filhotes de pássaro sagrado para teletransportar-se de volta à base. Blade comenta que não gosta de cenouras, mas não se importa com elas em pratos. Arnett fica aliviada e se pergunta o porquê. Eles têm um grande banquete, e o rei se junta a eles para elogiar seu trabalho árduo. Ele revela que, graças aos seus esforços, a população de ingredientes monstro diminuiu significativamente, o que beneficia o ecossistema. Ele os tranquiliza de que os ingredientes não serão extintos e os instrui a se prepararem para a coleta do ingrediente final no dia seguinte. No dia seguinte, todos se reúnem em torno de uma árvore enorme na floresta. Ayanna detecta as maiores leituras de energia aqui, indicando que o rei dos ingredientes está por perto. Logo, um monstro gigante parecido com um touro aparece, e Sophie lê sua descrição, notando que é resistente e delicioso. O rei ri à distância, dizendo que a carne do monstro será extremamente saborosa. Assim que Blade se prepara para lutar, um monstro muito maior chega e devora o touro em uma única mordida. O rei fica atordoado com a aparição do monstro gigante e diz que sua carne também é bastante deliciosa, instando os alunos a caçá-lo. Blade pensa que é demais para eles, mas Arnett e os outros estão determinados. Eles acreditam que, se a carne tem um bom sabor, devem caçar o monstro. Arnett se transforma em sua forma de demônio de fogo e lidera os alunos na batalha. Todos combinam seus poderes, lançando ataques contínuos contra o monstro. Atacantes pesados como Sophie, Ku e Ayanna dão o seu melhor enquanto curandeiros cuidam dos feridos. Arnett lança um ataque poderoso, mas percebe que não é suficiente. O monstro revida e Leonard usa sua barreira para proteger seus amigos. Arnett entrega sua espada a Blade, pedindo-lhe para finalizar o monstro. Blade sabe o que fazer, mas percebe que seu corpo não consegue lidar com o poder necessário. Ele pede ajuda a Mao, explicando que ela canalizará sua energia espiritual. Ela concorda, e Blade começa a transferir seu poder para ela. Mao reclama que é muito lento, e o beija para acelerar a transferência. Arnett os apressa, ordenando que todos continuem atacando o monstro. Sophie e Ayanna usam um ataque combinado, imobilizando o monstro com magia de gravidade antes de atingi-lo com um poderoso raio de plasma. Embora cause danos sérios, ainda não é suficiente. O monstro fica ainda mais furioso, e todos avançam para dar tempo a Blade para preparar seu ataque. Blade e Mao, agora cheios de energia, seguram a espada juntos, preenchendo-a com seu poder combinado. A espada se transforma em uma lâmina gigante, e eles usam seu movimento supremo, a espada sagrada demoníaca, para cortar o monstro ao meio. Exausto, Blade agradece a Mao por sua ajuda enquanto desmaia em seu colo. Ele diz que está muito cansado e com fome, e ela lhe diz para esperar pela comida. Antes que ele possa perguntar o que ela quer dizer, ele adormece. Os portões da academia se abrem depois que os alunos derrotam o monstro-chefe da área. Quando Blade acorda, ele vai ao médico para um check-up. Ela lhe diz que sua condição está melhorando, e ele agora pode acessar mais de seu poder original. Ele fica curioso para saber o porquê, mas quando ela pergunta se ele almoçou, ele percebe que está faminto e corre para a cafeteria. Ao entrar, Blade fica surpreso ao ver seus amigos prontos para celebrar seu aniversário. Confusas, as garotas explicam que, como não sabem seu verdadeiro aniversário, escolheram celebrar o dia em que ele foi encontrado. Ele fica surpreso, mas emocionado. Sua atenção é atraída para um grande prato coberto na mesa. Ele pergunta o que há dentro e Claire explica que eles pensaram muito no que lhe dar.
e Ernest sugeriu seu prato favorito. Ernest, corando, descobre o prato para revelar um prato de curry, feito com ingredientes que eles coletaram da despensa real. Os olhos de Blade se iluminam de excitação e o rei chega, incentivando-o a comer. Ao dar sua primeira mordida, Blade segura as lágrimas. Ele se lembra de ter sido dito que meninos não deveriam chorar, mas o rei descarta isso como pensamento antiquado, dizendo que está tudo bem chorar em ocasiões especiais. Incapaz de se conter, Blade chora enquanto come, profundamente comovido pelos esforços deles. Ele mal consegue falar devido às suas emoções, sentindo como se estivesse experimentando um renascimento. Mais tarde, Blade decide ensinar seu movimento especial, Dragon Smash, a 2 dos meninos de seu grupo. Um menino consegue aprender e se sente orgulhoso de sua conquista. Nesse momento, Sophie aparece com uma espada e os meninos perguntam se ela quer aprender Dragon Smash também. Em vez de responder, ela saca sua espada e executa um Dragon Smash perfeito, surpreendendo a todos. De repente, eles ouvem a voz de Sophie de outra direção e veem 2 Sophies lutando entre si. Blade se prepara para se juntar, mas a verdadeira Sophie insiste que esta é a batalha dela. A Sophie impostora recua enquanto Ernest e as outras garotas chegam. Percebendo que não pode vencer, a impostora desaparece em um redemoinho. Todos ficam intrigados com a aparição de uma segunda Sophie, sem saber que ela faz parte de um grupo de clones. A impostora retorna a um esconderijo onde mais 4 clones esperam, cada uma com uma personalidade única, mas compartilhando a mesma missão de matar e destruir. A clone número 1, que se infiltrou na academia, relata que coletou informações úteis. A número 2 a questiona, e em vez de explicar verbalmente, a número 1 a beija para compartilhar a informação. É assim que os clones transmitem dados entre si. A número 1 então beija os outros clones, ensinando-lhes Dragon Smash através de memórias compartilhadas. Elas o testam, destruindo seu esconderijo no processo. Os clones lembram a número 1 que sua missão principal é assassinato, não aprender novos movimentos. Ela os tranquiliza de que chegarão a isso em breve. De volta à academia, Sophie está em alerta máximo, vasculhando os arredores em busca de qualquer sinal das imposturas. De seu posto de observação, ela nota seus amigos treinando duro. Jessica está exibindo o mais recente gadget de Elisa, balas especiais que podem armazenar energia espiritual e liberá-la sob comando. Ela dispara uma em um boneco de treinamento, enviando uma explosão de fogo, o que surpreende a todos, exceto Blade. Elisa descarta a reação dele, apontando que armazenar energia espiritual é difícil para a maioria das pessoas. Mas suas balas tornam isso fácil. Do nada, um dos clones de Sophie aparece. Blade se aproxima perguntando o que ela quer aprender. A clone, provocativamente, diz que quer aprender a fazer bebês, fazendo Ernest e Claire corarem e protestarem. Quando a clone declara que vai matar Blade em vez disso, ela ataca, mas Blade está pronto. Frustrada por sua incapacidade de acertar um golpe, ela começa a flertar agressivamente, pedindo a Blade para matá-la. A verdadeira Sophie chega, furiosa com sua clone por dar em cima de Blade, e a clone rapidamente recua. Blade e Ernest ficam de olho nos clones, notando que este é o quarto que eles viram. Durante o almoço, todos se perguntam sobre essas garotas. Blade apenas nota sua ânsia de aprender. Ernest especula que elas podem ser irmãs de Sophie, mas suas amigas a lembram que ela está começando a perder o bom senso, influenciada por Blade. Ernest rapidamente recupera a compostura e pede a opinião dos alunos. Uma garota menciona que os clones parecem estar mirando em Blade, o que não surpreende ninguém. Ernest admite que treina com Blade como se estivesse tentando matá-lo, e os outros concordam, provocando a garota que falou. Blade lhes diz para pegarem leve, e a garota acrescenta que os clones são diferentes porque fingem ser Sophie para se aproximar de Blade e matá-lo. Ernest de repente percebe que os clones são assassinos, e Sophie fica exasperada por terem demorado tanto para descobrir. Blade diz que sabia desde o início, e Sophie o assegura de que o protegerá. Enquanto isso, no esconderijo dos clones, a número 5 está animada por sua vez. Seu criador os contata, instruindo-os a matar o grande herói para provar o sucesso do projeto Herói Artificial. A número 1 promete completar a missão, pois é seu único propósito. Naquela noite, enquanto Blade dorme, Sophie se esgueira para seu quarto. Ayana quase ataca, confundindo-a com uma assassina, mas Sophie a tranquiliza. Ayana convida Sophie a ficar, mas ela recusa, prometendo proteger Blade. Lá fora, Sophie encontra a clone número 1. Sophie lhe diz para desistir, mas a número 1 insiste que matar Blade é a missão delas. Sophie a lembra que o projeto de herói artificial foi abandonado e que os clones sofrem de muitos defeitos. A número 1 reconhece isso, mas permanece determinada a seguir ordens. Sophie ataca, imobilizando a número 1, mas hesita em desferir o golpe final. A número 1 escapa, avisando Sophie que seu destino está com os clones, e a convida a se juntar a elas em sua missão. No dia seguinte, os alunos vão para a área de treinamento de realidade virtual e encontram um clone impetuoso de Sophie, a número 5, que rapidamente deixa claro que não é Sophie. Irritada com a bagunça que causou, ela anuncia seu plano de destruir tudo.
Enquanto ela ataca, Blade e os outros alunos tentam escapar mais divertidos do que assustados. De repente, Blade é atingido por trás e cai. A número 5 aproveita a situação, desferindo uma série de socos até que Blade morre no mundo virtual. Quando Blade acorda, ele pergunta sobre a número 5. Seus amigos lhe dizem que ela partiu, pensando que havia vencido. Elisa está emocionada que o plano deles de enganar os assassinos com realidade virtual funcionou. Mas Ernest se preocupa que os clones descubram. A número 5 realmente percebe o truque e volta para se vingar. Enquanto Blade foge dela enquanto ela destrói partes da escola, Ayanna sugere encontrar uma área clara para lutar. Outro clone se junta, e Blade por pouco evita seu ataque. Ayanna distrai os clones provocando-os, deixando-os com raiva. Blade os leva para um local onde Ernest e alguns magos estão prontos. Eles atacam os clones com todo o seu poder, conseguindo derrotar um. Ernest usa sua magia de fogo para enviar o outro voando, mas a número 5 lança um ataque surpresa. Blade salva Ernest e contra-ataca com sua própria magia. Ayanna sugere capturar os clones, mas as duas garotas se levantam e usam seus poderes para criar um buraco negro. Ayanna diz a todos para evacuarem enquanto o buraco negro começa a puxar tudo para dentro. Eles se agarram a pilares e Blade os instrui a esperar 10 segundos, o limite de poder dos clones. Os clones desabam após 10 segundos, mas o buraco negro ainda está ativo. Ele começa a puxar duas garotas, e Blade as salva. Sophie chega e usa magia de gravidade para criar um segundo buraco negro, cancelando o primeiro. Ela consegue dentro de seu limite de 10 segundos e desaba nos braços de Blade. Os clones restantes chegam, levando suas camaradas feridas e encarando Blade antes de partir. Mais tarde, Sophie acorda no hospital com Blade ao seu lado. Ele a tranquiliza de que ninguém morreu ou se feriu gravemente. Sophie fica aliviada, e Blade pergunta sobre seus clones. Ela explica que foram criados recentemente com os mesmos materiais e tecnologia que ela, com poderes de herói artificial. Enquanto Sophie foi resgatada pelo rei antes que sua mente pudesse ser alterada, os clones não tiveram tanta sorte e são programados para destruir Blade. Blade expressa seu desejo de fazer amizade com os clones, concordando com a ideia de Ernest de deixá-lo se juntar à academia. Sophie estremece, explicando que as mentes dos clones estão muito alteradas para desobedecer às ordens de seu criador. Ela chora, e Blade a conforta, ficando ao seu lado a noite toda. No entanto, ele adormece e Sophie desaparece sem contar a ninguém. Blade e seus amigos correm para o escritório do rei, onde descobrem que Sophie deixou uma carta dizendo que estava se retirando da academia. Ernest fica furiosa e exige saber por que o rei não a impediu. O rei explica que era seu direito partir se ela não quisesse mais ser uma heroína. Ele também revela que Sophie partiu para evitar que seus amigos tivessem que matar os clones, para impedi-los. Apesar do respeito do rei pela decisão de Sophie, Blade está determinado a encontrá-la. Ku e Ayanna se juntam a ele, ansiosos para resgatar sua amiga. Mao e Maria também decidem ajudar. Enquanto se dirigem ao portão, encontram Ernest e os outros esperando por eles. Surpreso, Blade é zombado por estar atrasado, e todos partem juntos em sua missão. Sophie se dirige a um dos esconderijos dos clones, mas o encontra vazio. No caminho de volta, Ernest a avista e rapidamente informa Eliza. Ernest alcança Sophie, que quer ficar sozinha. Ernest insiste que todos querem apoiá-la, mas Sophie discorda e espera que todos cheguem para compartilhar seu segredo. Quando todos estão reunidos, Sophie revela que fez parte de um projeto de herói artificial, e foi o 12º protótipo. Embora os envolvidos tenham sido presos, alguns dados e amostras foram roubados, e a pesquisa continuou secretamente. Os 5 clones estão atrás de Blade, porque querem superar o grande herói. Seus amigos não percebem que Blade é o grande herói, e Sophie hesita em contar a eles. Ernest sugere que os clones querem testar suas habilidades contra Blade porque ele é incrivelmente forte. Blade aceita essa explicação, Sophie se desculpa por causar problemas e admite que seu passado a está alcançando. Ela sempre se sentiu deslocada entre pessoas reais e agora quer retornar às sombras. Ela jura proteger seus amigos, mesmo que lhe custe a vida, e diz que seu tempo com eles foi o melhor. Ernest a interrompe de forma brincalhona, dizendo-lhe para ficar com ele se estiver feliz. Ela explica que também se sentiu deslocada uma vez, mas superou isso graças a Blade. Sophie sorri, e Ernest se oferece para ajudá-la a lutar contra os clones. Blade insiste que eles não farão mal aos clones e acredita que há outro caminho, apesar do que o rei possa dizer. Sophie argumenta que os clones não podem desobedecer ao seu criador e têm vidas úteis encurtadas devido às suas modificações. Apesar disso, Blade quer ajudá-las e as chama de irmãs de Sophie. Ele pede ajuda aos seus amigos, e eles concordam ansiosamente. Ele se volta para Eliza em busca de um plano, e ela confiantemente diz que já tem um. Enquanto isso, no esconderijo dos clones, as números 4 e 5 não estão se sentindo bem. A número 1 se oferece para cuidar delas se não puderem lutar, mas elas insistem que ainda estão prontas. Seu criador fica satisfeito e as encoraja a matar o grande herói para provar a validade de sua pesquisa. Nesse momento, os outros 2 clones chegam com uma carta de desafio de Blade. A número 1 aceita, decidindo que é hora de resolver as coisas. Na academia, Blade espera na arena. Seus amigos estão incertos se os clones aparecerão, mas Sophie os tranquiliza de que sim.
Os clones chegam, declarando sua intenção de matar Blade. Ele responde que quer ser amigo enquanto Elisa explica o plano através de um fone de ouvido. Blade lutará sozinho, garantindo que os clones não fujam quando perceberem que é uma armadilha. O plano é que Blade desvie de seus ataques e as canse sem machucá-las. Enquanto Blade se prepara, os clones atacam. Ele desvia e bloqueia seus golpes, percebendo o quão difícil será seguir o plano. Enquanto isso, Elisa está à caça do mentor por trás dos assassinos, enquanto o rei relaxa, rindo. Ele diz a Elisa para encontrar a pessoa que controla os clones para que possam aprender a reprogramá-los. De volta à arena, Blade está lutando para afastar os ataques das garotas. Elas o cercam e o desarmam, colocando-o em uma situação difícil. Enquanto as garotas o atacam em grupo, Arnes quer intervir, mas Sophie a impede, pedindo-lhe para confiar em Blade. Blade usa uma barreira para manter as garotas afastadas e então as afasta com uma explosão. Seus amigos ficam impressionados com sua resiliência, apesar de sua condição. Eles decidem usar as balas mágicas especiais de Elisa como parte de seu plano. Uma das garotas manipula a física para arremessar Blade ao chão repetidamente, enquanto outra cria clones de sombra para atacá-lo. Justo quando as coisas parecem sombrias, seus amigos lhe jogam as balas especiais. Blade as insere em sua espada e usa a magia de vento para eliminar todos os clones em um único movimento. A garota que criou os clones de sombra se exaure e desaba. Outro clone avança contra Blade com velocidade incrível, mas Leonard lhe joga uma bala, permitindo-lhe usar um escudo resistente. O clone atacante logo desaba, mas a espada de Blade quebra, deixando-o sem balas mágicas. A número 5 ataca, e enquanto Blade desvia, ele grita para Arnest jogar-lhe sua bala. Ela o faz, mas a número 5 a intercepta. Aproveitando a oportunidade, Sophie congela o tempo, se esgueira para a arena, recupera a bala e ajuda Blade a escapar dos ataques da número 5. Ela oferece seus poderes a Blade, que aceita. Enquanto a número 5 libera socos de energia, Blade contra-ataca com uma tempestade poderosa, esgotando sua energia. Outro clone se aproxima, atacando com um poderoso raio. Blade usa os poderes de Arnes para lançar um ataque de fogo, contra-atacando o raio. A explosão resultante força todos a recuar. Enquanto a fumaça se dissipa, Blade enfrenta o último clone, a número 1. Ela não ataca, em vez disso diz a ele que sua vida útil era de apenas 14 dias, e este pôr do sol será o último delas. Blade entra em pânico e contata Elisa, que encontrou o laboratório onde as garotas foram criadas. Ela lhe diz que os clones tiveram sorte de durar 14 dias, dado o quão mal foram feitos. Claire chega e tenta curar a número 1, mas é inútil. Elisa explica que a magia de cura não pode salvá-las. Sophie chega e reúne suas irmãs, sugerindo uma maneira de salvá-las. A número 1, desanimada por falhar em sua missão, considera morrer. Blade a encoraja a continuar vivendo e a se tornar mais forte. As garotas mal-vivas concordam que a ideia de Blade parece interessante. Sophie pede a número 1 para usar seus poderes, e Blade transfere as almas dos clones para Sophie. Blade acaba no hospital com ferimentos graves. Sophie o visita, e Blade rapidamente percebe que a número 1 está no controle. Ela confirma e lhe diz para se recuperar para que possa desafiá-lo novamente. A número 1 então permite que Sophie assuma. Sophie expressa alívio por Blade estar bem, e eles discutem como ela se sente com múltiplas personalidades. Ela admite que é desafiador, mas gerenciável. Semanas depois, o rei traz uma besta mágica gigante para ajudar a treinar os alunos. Os mais fracos não conseguem lidar com ela, e até Ku em forma de dragão é derrotado. O rei gosta de observar a luta enquanto seu assistente se preocupa que o monstro seja muito forte. Arnest lança bolas de fogo, mas elas não têm efeito. O ataque de Leonard é facilmente repelido, e Sophie tenta usar os poderes de todas as suas irmãs, mas só consegue quebrar a lança de Leonard. Mao e Ayana também falham. O monstro ruge e o assistente do rei se arrepende de tê-lo trazido. O rei ri, esperando pelo evento principal. Blade então cai do céu, desferindo um golpe poderoso na cabeça do monstro, derrotando-o instantaneamente. Ele aterrissa, pega seu prato de curry e começa a comer, imperturbável, mostrando por que ele é o maior herói de todos os tempos. E é aqui que este vídeo termina. Inscreva-se para mais conteúdo incrível como este e eu o verei no próximo vídeo.